Isso, pode compartilhar a tela. Bem, todos após? Podemos começar? Pode começar, doutor. Boa sorte. Obrigada. Thaísa. Bom dia a todos. Inicialmente, sempre um prazer poder trazer para vocês informações referentes ao consultório. Então, aqui eu estou no consultório. Nesse dia, a gente adia um pouquinho o início do atendimento para conversar um pouquinho sobre a odontologia. Sempre alguma coisa nova, o aprendizado ele é diário no consultório. E a gente sempre está trazendo algo que nós fizemos e achamos relevante para ajudar o colega. Bem, nessa mentoria, nós fazemos 30, 35, 40 minutos de aula. Depois nós abrimos para perguntas e respostas, mais uns 15, 20 minutos. E hoje nós vamos falar sobre pinos de fibra e reconstruções dentais diretas. Reconstruções em dentes que nós podemos restaurar diretamente e hoje cada vez mais frequente situações parecidas com essa. Alguma coisa? Tudo bem? Bem, antes de avançarmos na questão dos pinos e nas reconstruções, é importante lembrar a biomecânica dos dentes, onde nós temos dentes anteriores mais delgados e também o posicionamento favorece uma força mais lateralizada, oblíqua ou cisalhante. Enquanto no dente posterior, nós temos um posicionamento mais axial dos dentes, e essa força ela é mais axial e de maior intensidade. Enquanto o dente está íntegro, eu acho que não vejo grandes problemas. Com o futuro, os desgastes que ocorrem, os dentes vão ficando mais delgados e vão ficando mais expostos a trincas, fraturas desse tipo. Em geral, a força em dentes posteriores, apesar de maior, ela é melhor absorvida por dente, ligamento periodontal, todo o sistema estomatognático. Já nos anteriores, a absorção ela já causa mais desgastes pela ação do cisalhamento. Então, quando nós pensamos em indicação de material, nós precisamos entender que uma força no longo eixo do dente, ela é melhor. E, por exemplo, você vai pregar algo na madeira. Se você bate com o martelo no sentido axial, o que acontece? Você não entorta o prego, você não danifica a madeira. Mas quando você bate lateralmente, até mais fraco, você causa danos à madeira e acaba entortando o prego. Então, é interessante entender esse componente de força para a gente chegar num ponto importante em relação à indicação. Os dentes posteriores são dentes que, quando apresentam uma boa estrutura coronária, quase nunca está indicado pinos intrarradiculares. Então, cada vez menos frequente a indicação em molares. Em premolares, não. Mas em molares, a indicação já é menor do que em incisivos, caninos e premolares. Então, nos molares, observe que você tem uma grande área para adesão. E você tem a área coronária, você pode fazer um núcleo de preenchimento, por exemplo, com uma Alcem Core, que é o cimento da FGM, cimento tipo Core, que tem carga e permite esse preenchimento. Quando nós partimos para um dente anterior, nós temos uma condição de um dente muito mais delgado. Esse dente mais delgado, percebam, notem na imagem à direita, que a quantidade de resina que vai ajudar no processo é muito pequena, enquanto o molar, o pino, ele está involucrado por uma quantidade imensa de resina e uma força axial. Nós temos em um dente anterior um dente mais delgado, exposto a uma força cisalhante e uma quantidade de resina mínima. Ou seja, a indicação do pino em dentes anteriores é muito mais precoce e muito mais frequente do que, por exemplo, em um molar. Quando é que hoje que eu indico em molar? Por exemplo, quando o assoalho da câmara pulpar está praticamente no mesmo nível do término, e o dente vai ser um pilar de uma prótese, por exemplo. Não está errado, na dúvida, a gente está indicando o pino intrarradicular, só que em molar, a gente trabalha com pinos mais finos e mais curtos, ok? Em dentes anteriores, nós vamos buscar um pino mais longo, um pino que se aproxima lá da região
dos 4 milímetros de gutta-percha na apical do dente. Ou seja, para o dente anterior, nós vamos ter um reforço do remanescente coronário, enquanto que para o dente posterior, só retenção, basicamente. Então, quando nós pensamos em um reforço desse remanescente coronário, nós fazemos uma ancoragem na raiz para reforçar esse remanescente. E essa ancoragem, ela tem que ser feita para dentes que tenham realmente a indicação, ou seja, pouco remanescente, um remanescente fragilizado, uma condição que eu preciso de um auxílio de uma retenção adicional. Em premolares, é muito comum usar mais de um pino, e ao final eu vou trazer um caso clínico para vocês, exatamente com o uso de mais de um pino da FGM. Dentes anteriores, mais susceptível a fraturas, mais delgado, concentração de forças na região cervical. Esses dentes, eles apresentam maior risco de fraturas. Dessa forma, a indicação dos pinos em dentes anteriores, ela é mais frequente e mais precoce. Do ponto de vista didático, nós consideramos perda de metade da porção coronária e tratamento endodôntico um critério para indicar o pino em dente anterior. Claro que cada caso é um caso, isso é apenas para colocar um ponto de partida em relação à indicação dos materiais. Mas na indicação é muito importante observar o quê? Especialmente o remanescente coronário. E no dente anterior, por exemplo, uma imagem que vocês estão vendo à direita, um dente com bom remanescente coronário, talvez aí 2 milímetros, você tem uma área externa do remanescente para adesão, uma área interna para adesão. Enquanto que na imagem mais à direita, você não tem um remanescente coronário, ou seja, o desafio vai ser muito maior na imagem mais à direita. E, além disso, o remanescente coronário possibilita um abraçamento, a prótese consegue abraçar, a restauração consegue abraçar, e esse abraçamento, que nós chamamos de efeito férula, possibilita uma melhor retenção e estabilização do conjunto. Vejam, além do efeito férula, além da maior área de adesão, nós temos uma redução do braço de alavanca, quanto mais remanescente nós tenhamos no nosso caso. Observe na imagem à esquerda, com pouco remanescente, você vai ter o quê? Um braço de potência maior, o que potencializa esse braço, essa força, e assim você vai ter um risco maior de fratura. E quanto menor a distância do remanescente até a incisal, com certeza, mais assertivo, mais propício, melhor vai ser o nosso prognóstico. Aqui mostrando imagens, dentes anteriores, onde nós temos exatamente o quê? Nós temos exatamente à esquerda um dente com bom remanescente coronário, e esse dente, nós temos a função do pino, é basicamente reforço do remanescente coronário. Então, aí é ideal para aquela situação onde você tem um remanescente coronário muito fino, você tem uma quantidade de desgaste muito grande, você consegue, nessa situação clínica, reforçar esse remanescente coronário a partir de uma ancoragem radicular. A função do pino não é reforçar a raiz, é reforçar a porção coronária a partir dessa ancoragem. E observe na imagem do centro, eu tenho mais ou menos 1,5 mm, 2 milímetros, vamos ilustrar dessa forma, função do pino. Ele ajuda na retenção, mas ele também reforça o remanescente coronário. E na imagem à direita, eu tenho um pino que você percebe o grande desafio que ele vai apresentar, porque ele não tem um remanescente que possa ajudar, e a quantidade de resina vai ser relativamente pequena. Ou seja, quanto menor o remanescente coronário, maior o desafio para uma longevidade maior do nosso trabalho. E aí é importante que você já busque na endodontia um apoio, que o endodontista tente preservar ao máximo o remanescente coronário, especialmente afastando a abertura endodôntica do cíngulo, para que assim possa ter um abraçamento melhor. Nós, ao longo desses anos, construímos livro
e capítulos relacionados a dentes tratados endodonticamente, mas vários cursos, e é um tema que eu persigo desde a minha graduação. Na verdade, eu tenho especialização em endo, mas eu sou professor de dentística e adoro atuar restaurando os dentes que nós tratamos endodonticamente. Hoje eu não faço endodontia, há aproximadamente 16 anos eu não faço mais endodontia, mas eu vivi esse universo e consigo trazer para vocês algumas informações de um endodontista, talvez aposentado, que consegue visualizar bem esse remanescente para uma restauração. Aqui, por exemplo, eu tenho um remanescente coronário que, aparentemente, em altura, ele é excelente. Só que, quando você vê a transparência desse remanescente e uma vista por oclusal, é um remanescente inaproveitável. Não dá para aproveitar. Ele vai trincar, pelo menos essa área vestibular. Se conseguirmos aproveitar algo na palatina, é interessante. Léo, eu posso usar pinos em dentes remanescentes coronários? Pode. Desde que você tenha um excelente comprimento do pino, observe que eu tenho esse comprimento adequado, uma situação de uma restauração ou coroa unitária, exatamente o caso, e o mais importante, pessoal, é ter uma excelente adaptação do pino em relação às paredes do canal radicular. Essa melhor adaptação possibilita uma menor película de cimento resinoso. E essa melhor película de cimento resinoso, ela diminui bastante o risco de soltar o pino ou de acontecer algum problema relacionado ao material, como uma fratura de um pino extremamente delgado. Ou seja, nós temos que buscar o pino mais bem adaptado possível às paredes do canal radicular, especialmente na região cervical, para aumentar a nossa resistência, reduzir o volume de cimento resinoso e, assim, dar mais estabilidade ao nosso conjunto. Observe essa imagem. Esse é um videozinho didático que nós construímos. À esquerda, vejam uma prótese abraçando o remanescente. E à direita, não há um abraçamento. Ou seja, olhem o desafio da direita, que é muito maior. Então, o mais importante em um trabalho é manter ao máximo o remanescente coronário. Remanescente coronário não é só em altura, é em volume, é em espessura. Daí nós temos que, com certeza, avaliar com muito carinho esse remanescente para fazer um bom trabalho. Imagens de pinos de fibra cilíndricos A, B e C e com dupla conicidade D e E para uma comparação. A é um pino extremamente fino. Um grande volume de cimento resinoso vai ser necessário. Risco de deslocamento eminente e risco de fratura do pino, especialmente considerando um canino ou um paciente que tem uma sobremordida profunda, algum tipo de apertamento anterior. Em B, aumentando o volume do pino, ou seja, o pino cilíndrico número 2, por exemplo, de alguma marca comercial, eu melhoro o preenchimento cervical, mas não de forma definitiva, e vou ter que desgastar mais na apical, ocorrendo exatamente o risco de uma perfuração. Em C, observem que ainda não consigo o melhor preenchimento. Dessa forma, o pino cilíndrico, hoje, praticamente, nós descartamos da indicação no nosso consultório. Os melhores sistemas que nós trabalhamos hoje, atualmente, é o sistema DC e DCE da FXM. White Post DC e DCE. O que é o sistema DC e DCE? Observe nessa imagem. Você tem aqui o pino DC meio e o pino DC meio especial. Observe que a ponta do DC meio e do DC meio especial, elas são aproximadas, essas pontas, 0,65. Só que a cervical do DC especial, DC meio especial, ele tem 1,8, enquanto a do DC meio normal tem 1,4. Ou seja, o DC meio especial ele tem a mesma cervical do 2. Olha que interessante. Aonde eu precisava de um pino DC2, eu uso o DC meio especial, obtendo o mesmo preenchimento cervical, contudo, economizando dentina numa área de grande risco de perfuração, especialmente no lateral, especialmente no incisivo inferior, em um premolar com canal atrésico. Ou seja,
essa variação de design, de forma, de formato do pino, é muito saudável para a gente da odontologia ter um pino DC e um DC especial. O DC especial consegue um melhor preenchimento sem desgastar mais na região crítica, que é a região apical. O desenho do pino que nós vamos escolher para o nosso trabalho é o desenho do pino mais parecido possível à imagem do canal tratado, ou seja, da gutta percha, que nós obtemos numa imagem radiográfica. Mais recentemente, a FGM lançou o DC Fit, que é um pino que tem uma broquinha curta, só para preparar a entrada do canal, e é bem interessante para, por exemplo, premolares, canais atrésicos, desvios inferiores. E, ao invés de cortar a cervical, muitas vezes a gente corta a ponta do pino, que é quase que cilíndrica, chegando naquela porção cônica, promovendo um melhor preenchimento do canal. Ou seja, eu vou cortando a ponta, tentando o melhor encaixe em relação ao canal radicular. Na endodontia, é um sistema muito interessante. O DC Fit vale muito a pena. Observem nessa imagem, é um caso clínico que nós construímos. No final, se eu tiver tempo, eu mostro para vocês também esse caso. 2 pinos DC Fit, que nós fizemos o corte do pino na sua ponta para inserir uma porção mais cônica, de maior volume, adaptando melhor essa área e assim travando mais o pino e aumentando a resistência do conjunto. Resumidamente, o nosso objetivo em relação aos pinos de fibra é conseguir o pino que melhor preencha o canal radicular sem desgastar de forma demasiada. Mas também eu não posso deixar excesso de cimento resinoso, porque esse excesso, o cimento resinoso, o adesivo, é exatamente o elo mais frágil da nossa ligação. Caso clínico. É bem interessante quando a gente chega no consultório e tem a possibilidade de mostrar para vocês os casos que nós solucionamos. Esse paciente é uma paciente muito querida, chegou para a gente nessa situação, dentes extremamente escurecidos, observem, dentes extremamente desgastados, dentes naturais da nossa paciente. Interessante, sempre iniciar um tratamento estético com clareamento. Observem como, com o clareamento, vou voltar à imagem, olha o canino bem amarronzado, e depois do clareamento, como ficou muito mais agradável. Olhos inferiores também. Nós usamos uma técnica mista. Usamos o HP Blue em consultório, foram 3 sessões de consultório, e 25 dias de moldeirinha usando o Perfect a 16%. E olha que interessante o resultado do clareamento. Paciente agora com um dente mais luminoso, mas longe ainda de um resultado estético nessa situação clínica. Sugestão: os pacientes que nós vamos trabalhar a estética, um clareamento prévio, ele melhora o prognóstico, reduz a necessidade de grandes desgastes, e é uma fase que você prepara o paciente, que você conhece o paciente para o procedimento restaurador. E esse procedimento restaurador, ele é bem interessante, porque é o momento que nós vamos oferecer ao paciente o melhor resultado. E apesar da grande melhora que nós conseguimos, no dia do procedimento, o paciente sempre fica em dúvida se está interessante, se não está interessante. É aquele momento inicial onde você causa uma transformação e alguns pacientes têm dificuldade de se aceitar inicialmente, mas isso é 1 dia, 2 dias. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque durante muito tempo eu ficava tentando passar para o paciente o quanto estava legal naquela primeira sessão e o paciente, com certeza, ainda tem uma certa dúvida. Primeira sessão, no trabalho estético, não é a sessão de brindar com o paciente, é a sessão de você preparar para um resultado. E eu estou falando aqui para vocês de reconstruções com pinos e resinas em casos complexos. Com certeza, todos os participantes têm grande interesse exatamente em trabalhar esse tipo de paciente. E essa situação clínica é altamente rentável. E eu acredito que vale mais, cara, trabalhozinho que nós fazemos em um dente tratado analiticamente, ele vale mais do que uma cerâmica, mais do que uma prótese, porque nós somos os artistas. Observe esse caso de lado, o desgaste natural, por incisal,
Observe o desgaste da borda incisal. Eu considero esse desgaste um desgaste perigoso, um desgaste que acaba tirando o esmalte na lateral e fica propício a fraturas longitudinais, numa situação como essa. Observem, com uma guia a partir do enceramento posicionada, eu vou ter que desgastar um pouquinho a distal da unidade 21, na verdade é uma resina, percebam bem que aquilo ali é uma resina, lateral bem acinzentado, pino white post DC12 especial cimentado, nós usamos um Optra Gate e um fio retrator 00 com hemostático transparente. Observem em posição. Sempre eu gosto, uma dica legal, corta aquele fundo de encadernação e coloca atrás do dente ali, protegendo a língua, onde você elimina aquela umidade natural, né, pelo menos grande parte da umidade bucal. Eu sempre trabalho com fundo preto próximo do dente, fazendo essa proteção. É uma dica bem legal. E nunca fazer faceta sem fio retrator. Tem que ter o fio retrator com hemostático para fazer um trabalho de faceta. Mas agora vamos trabalhar a parte técnica. Vamos lá. Eu vou fazer irrigação, remover a gota-pecha. Essa remoção da gota-pecha, ela deve ser com uma broquinha tipo largo, número 2 para anteriores, número 1 para posteriores, ou para os que fazem endodontia, tem brocas melhores que podem ser trabalhadas nos diferentes sistemas. Eu já não faço endodontia há 16 anos, então eu não saberia dizer para vocês quais são as brocas mais atuais, mas eu posso dizer que de uma forma mais rudimentar, uma broca de largo número 2 para anterior, ou número 1 para posterior, representa uma excelente opção para remover a gota-pecha em altura. Interessante, tomem nota. A broca do kit, ela não é para remover gota-pecha em profundidade. Ela vai remover apenas, vai otimizar o preparo, remover uma gota-pecha lateral. Mas quem chega ao comprimento que nós vamos trabalhar o pino é a broca de largo e não a broca do kit. A broca do kit chega depois para otimizar o nosso preparo. E ali, eu escolhi o 12 especial. Então, eu entro com a DC1, irrigo, entro com a DC2, irrigo, e entro com a DC12 especial. Eu entro e saio sem fazer lateralidade, para que o pino possa ter a melhor adaptação possível em relação às paredes do canal. Marcamos o pino, 2 milímetros aquém da incisal, fazendo o corte do pino. Observem, testando o pino White Post DC12 especial. Vou limpar com o ProSeal da FGM, excelente. Desculpe, com o álcool. E aí sim, aplico o ProSeal, que é um excelente silano. Removo o excesso de água, limpo aquele canal com a escovinha, por exemplo. E aí eu vou fazer o condicionamento ácido. O Logécio mostra que fazer o condicionamento ácido do canal ou não, certo? É possível, é viável. Nós fizemos o condicionamento do canal, ou não fazemos, aí vocês escolhem, seca tudo direitinho e vou aplicar o adesivo Amba Universal APS ou Amba Universal APS Plus. Com o próprio brush, eu consigo remover esse excesso de adesivo no segundo momento. Aí eu estou aplicando, agora sim, removendo o excesso de adesivo, para que não fique empossado lá no fundo, impedindo a chegada do pino em posição. Limpando, jato de ar para evaporar o solvente e vamos fotopolimerizar. Hoje a FGM tem o Quasar, para mim o melhor fotopolimerizador que nós temos no mercado. Aí com o Alsencor, com ponteira endodôntica, eu insiro e vou tirando do canal, observe devagarzinho, para agora sim inserir o pino DC12 especial, White Post DC12 especial. Se for fazer uma resina, eu removo o excesso. Se for fazer uma prótese, eu simplesmente faço o núcleo de preenchimento com o próprio Alsencor e assim eu consigo uma boa resistência, porque esse cimento tem carga. Bem, pessoal, chegamos à fase restauradora. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma situação onde, na unidade 21, desculpem, na unidade 12, eu coloquei o opacificador, que foi o Assis Opacker Pink da FGM. Nós também utilizamos o opacificador nas demais unidades.
Nesse caso, eu não trouxe o caso completo, mas só para ilustrar. Nós usamos para esse caso o Assist Opaque Pink, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Naquele dente mais escuro, a unidade 12. Também usamos na unidade 22, certo? E algumas áreas dos outros dentes. Não está na imagem. E na sequência, entramos com a dentina 1 e dentina B1, desculpem, dentina 2 e dentina 1 da Vitra. Olha que interessante, deixando o espaço para incisal. Só para ilustrar o resultado que nós alcançamos, olha que legal, paciente extremamente satisfeita. O que eu melhorei? Anatomia dental, perfil de emergência dos dentes, melhorei a curva de sorriso, a dinâmica de ameias, dominância de central, olha que o central está mais baixo do que o lateral. Tudo isso a partir de um trabalho com resina composta, onde a única unidade que nós fizemos, aliás, não fizemos preparo nenhum, só fizemos o preparo para o pino na unidade, exatamente na unidade 12. Observa na imagem que nós aplicamos os produtos que não há um preparo, já existia um preparo específico no início do tratamento. Olha só. Então, isso é muito gratificante, fazer uma estética sem desgaste para o nosso paciente. E observem que, inclusive, eu consigo melhorar a exposição em repouso do dente da nossa paciente. Essa exposição em repouso, esse crescimento, ele, quando o paciente mostra a dente em repouso, significa que na fala a paciente mostra dentes. Quando não mostra em repouso nada, significa que na fala o paciente não mostra dentes. O que é ideal? Que tenha 1 a 3 milímetros de exposição em repouso nos homens e 2 a 4 nas mulheres. E todo o planejamento, seja restaurador, seja cirúrgico, seja ortognático, seja ortodôntico, seja protético, deve prever especialmente a exposição em repouso, recuperar essa exposição em repouso, que é muito interessante. Vou abrir aqui a nossa aula, vou fechar aqui o compartilhamento rapidamente, para que a gente possa discutir um pouquinho. Depois eu volto e apresento mais algum caso, se nós tivermos tempo, ok? Então, quero ver um pouquinho vocês aqui e, nesse momento, a gente poder discutir. Então, vou abrir para perguntas. Quem tem interesse em perguntar alguma coisa. Vanessa Rocha levantou a mão. Pode perguntar, Vanessa, à vontade. Pode abrir o microfone e perguntar para a gente. Oi, doutor, eu acho que... perdão, desculpa. Sem problemas. Eu fiquei na dúvida, no caso de molares, é possível, então, o ideal é fazer a parte do núcleo de preenchimento sem a necessidade do pino? Pronto, excelente pergunta. Hoje se questiona muito pino de fibra. Eu, particularmente, adoro pinos para dentes anteriores, são dentes delgados, eu não tenho dúvida em relação à longevidade, depois de 28 anos trabalhando com isso, certo? Com certeza você, com o pino, você reforça esse remanescente coronário, aumenta a retenção, e o pino tem mais resistência em relação ao conjunto. Em molares, cada vez é mais aceito que é menos frequente a indicação. Então, usar ou não usar o pino está correto. Em molares que tem uma câmara pulpar que você possa preencher, que você tenha um bom remanescente coronário. Quando o molar apresenta perda de cristas marginais, aí o problema não é o pino, é você conseguir reduzir a altura para a parede fragilizada, ela realmente não ocorrer um problema. Por exemplo, vamos imaginar, vocês estão conseguindo ver aqui, que aqui seja um molar, tá? Se eu, no alimento, eu não tenho uma crista marginal, venho com o alimento e faço isso, a tendência é abrir em dois. Então, quando perde crista marginal, o ideal não é nem pino, é você reduzir paredes no molar para poder fazer aquele abraçamento, aquele efeito férula característico, certo? Responde, Vanessa. Qual foi o hemostático que você usou? Nós usamos o Viscostat Clear, certo? Podem perguntar o que vocês quiserem. Daqui a pouquinho eu volto para apresentar mais alguns casos clínicos. Nada, Simone. Então aqui eu vou abrir aqui até o chat. Se quiserem responder abrindo o microfone, por favor. O comprimento ideal do pino. Leonardo Muniz, meu xará. Você está aí, Léo?
Léo veio nos visitar aqui em Salvador, veio do Sul para a gente. O comprimento ideal do pino, em dentes anteriores, o pino deve ter altura inserida igual à altura coronária ou um preenchimento de 2/3 do remanescente do dente, do que sobrou do dente. Esses são os critérios do Cilimburgo, critérios antigos que nós temos e que são válidos, ok? Vamos lá, podem perguntar. Aliás, 9 horas da manhã, uma presença tão legal de tantas pessoas aqui, com certeza pessoas interessadas em aprender um pouquinho, a gente não pode perder um minuto. Então, vamos transformar isso sempre numa aula bastante clínica. Eu vou responder, e se eu não souber responder, eu vou tentar uma saída clínica em relação ao que nós fazemos com o paciente. Então, sempre a saída que eu vou dar para vocês é clínica, e que sirva para os mais pesquisadores, quem está na faculdade, como uma inquietude clínica, alguma dúvida que nós tenhamos, para justificar os procedimentos. Mas, em última instância, a validade clínica também é muito importante para o nosso trabalho. Então, a gente sabe que o que valida qualquer trabalho, com certeza, é a longevidade dos nossos resultados, certo? Aplica o silano no pino, Alberto? Sim. Aplica o silano no pino, deixa 2 minutos, certo? Para melhorar essa adesividade do pino em relação ao cimento resinoso, ok? Então, a gente faz essa aplicação do silano no pino. Vamos lá, podem perguntar o que vocês quiserem, eu já vou voltar para a aula. E guardem as dúvidas para o final, nós vamos continuar, certo? Respondendo. Então, vou compartilhar aqui. Sim, só antes de compartilhar, não faz condicionamento, do pino. Não. Estudos que a própria FGM faz internamente conseguem garantir a melhor adesão do pino ao cimento. Adesivo à dentina sempre é um estudo complicado, porque é um substrato difícil de estudar, de conseguir uma amostra ideal, especialmente hoje. Mas em relação ao cimento e o pino, o uso apenas do silano, a empresa consegue trazer para a gente que é a melhor opção. Então, a gente obedece exatamente o que o Dr. Fred, ele traz para a gente de solução. Usar o AMBA APS Plus ainda... Assim, preciso aplicar o silano no pino ou posso aplicar o adesivo no pino? Excelente pergunta, Tamires. Na verdade, eu nunca apliquei o AMBA Universal APS Plus no pino. Eu acho melhor usar no pino o silano, certo? E fazer a cimentação com o AMBA Universal APS Plus. Na verdade, o AMBA Universal APS Plus, ele já é um adesivo que ele dispensa o acréscimo, a fase do silano, em relação, por exemplo, a trabalhar... Hoje eu trabalho muito fazendo facetas em cerâmicas. O paciente tem uma cerâmica antiga, no incisivo central, não está boa. Eu desgasto a cerâmica, entro com um ácido fluorídrico, 2 minutinhos, 1 minuto e meio, 2. Depois faz lavagem cuidadosa, condicionamento ácido, com ácido fosfórico, lavagem abundante. Aí a gente aplica o silano, o Procil. Então, o AMBA Universal APS Plus, certo? Ele dispensa o silano. Eu confesso para vocês que às vezes eu uso o silano e depois também o APS Plus. Mas aí são opções que vocês podem ter no consultório. Então, o AMBA Universal APS Plus, ele já tem essa silano incorporado, livre, para que você possa ter a redução dessa etapa. Mas na insegurança, você pode usar também o silano separadamente, tranquilamente, ok? Vamos lá, então vou voltar a compartilhar, mostrar mais um caso clínico. E nós já voltamos depois para discutir um pouquinho mais a parte restauradora. Todos estão vendo a imagem? Deixa eu compartilhar a tela inteira. Ainda não estamos vendo. Carregando. Ok, deixa eu só colocar... E agora? Agora sim. Pronto. Hoje, no consultório, aparece muito caso assim. O que eu vejo nesse paciente? Dentes acinzentados, uma coroa em resina na unidade 21, restaurações classe 3. Observem como está meio esverdeada a unidade 11, uma cor que não está tão agradável. Então, clareamento inicial, HP Blue
o HP Max, um ou outro, mas o Perfect 10, 16% são minhas preferências. Vejam que o paciente tem um sorriso reto, não tem uma curva adequada do sorriso, um sorriso menos, menos jovial, sorriso reto, então eu posso melhorar a partir de um aumento incisal essa curva de sorriso. Imagem do dente, da coroa em resina. E nós fizemos a remoção dessa coroa em resina, clareamento foi feito também, remoção das resinas, e ali provando o White Post DC2 especial da FGM, poroclusal. Vejam que tem um espaçozinho do pino ali. Depois eu entro com fio retrator e hemostático. Aqui eu trago outro videozinho para vocês, só para a gente recapitular melhor. Esse é um fio difícil de achar, um fiozinho mais complicado, da Pascal. Inserindo o fio. Particularmente, eu acabo usando o Optragate e aquela proteção com fundo preto. Vamos lá. Irrigação, remove com a broca de largo e otimiza o preparo com a broca do kit. Esses são vídeos que nós produzimos para melhorar a experiência didática do trabalho. Observem. Testando o pino. White Post TC2 especial. Faço a marcação do pino. Corto o pino 2 milímetros aquém da referência incisal, provando o pino, provando a guia, que vai ser feita uma restauração direta imediatamente depois, limpeza do pino com álcool, desengordurar a superfície, aplicação do Procil, proteção dos dentes vizinhos, um Teflon, Isotaper, algo do tipo, condicionamento com o Kondak. Você condiciona tudo para fazer uma restauração unida ao pino, né? Um corpo único. Acho que isso vai dar muito mais resistência ao conjunto. Lavagem abundante. Secagem do conduto com cone de papel. Aí eu vou aplicar o âmbar universal até a apical. 1, 2 camadas, removendo o excesso. E aí eu vou polimerizar. Hoje eu trabalho com o Quasar. Ele consegue uma luz bem interessante, chegando nas posições mais apicais, uma luz mais direcionada, mais colimada. É um Polywave. Então, jato de ar evaporando solvente, polimerizo. Alcencor, que é o cimento. Cimento resinoso Alcencor, da FGM. Você vai injetar e a primeira porçãozinha do cimento, você pode dispensar essa porção. Você pode dispensar essa porção, certo? Ali, colocando em posição o cimento. Colocando em posição o cimento. Vou tirando devagarzinho. Você manda por mensagem para mim, por favor. Posicionei o pino, agora removo o excesso de pino ou de cimento com o próprio brush e vou fotopolimerizar o meu conjunto. Aí, na sequência, já com fio retrator, hemostático, vou trabalhar a palatina com a dentina 1A1 e uma dentina... Posso usar uma dentina 1 e uma dentina B1. E a partir daí, eu vou nivelar o pino com a própria dentina 1, olho na imagem, nivelamento, e vou entrar com um opacificador. Esse opacificador, a ideia é a camada mais fina possível que consiga eliminar exatamente a coloração mais escurecida. Nesse caso, não está tão escuro, então eu não vou exagerar no opacificador. Aí, depois de usar o opacificador, eu vou entrar com a dentina A1 e a dentina B1, como na imagem. E a ideia dessa dentina 1 e dentina B1
dentina 1 e dentina 1 e dentina B1, certo? E lá na cervical, a gente usou uma tintazinha marrom claro. Marrom claro. O que acontece às vezes? Às vezes a gente usa um opacificador, fica muito branco, e lá na cervical, quando a gente trabalha uma restauração muito branca, fica parecendo uma gengivite. Então, tem que ter um pouquinho de cor. A tinta marrom é usada numa camada que quase você não enxerga a tinta, só para esquentar um pouquinho e melhorar a transição. Aí o esqueminha didático, laranja dentina 1, amarelo dentina B1 e o translúcido. Hoje eu estou trabalhando muito com o translúcido, o trans da Elora, excelente característica de manipulação para palatina e também nessa incisal. Então, uma opção maravilhosa para vocês, o translúcido, o trans da Elora. Ele é bem interessante. Esmalte mais saturado na cervical e um esmalte mais claro no terço médio, por exemplo, o esmalte B1. Olha que legal o resultado imediatamente depois. A vista do paciente posicionado. Um ano depois, vistas laterais, certo? E aí eu vou voltar à nossa câmera para aqui a apresentação, para responder algumas perguntas de vocês, certo? Então, vou parar a apresentação e volto aqui. Vamos trabalhar aqui nossas dúvidas. Podem perguntar o que vocês quiserem. Professor, bom dia. Se usar o AMBA APS Plus, ainda assim preciso usar? Isso já respondi. Podem abrir a câmera e perguntar o que vocês quiserem. Eu estou aqui para servi-los, para ajudar no que for necessário. Qualquer dúvida de consultório relacionada à resina, a pino, o que vocês quiserem, certo? Aproveitem esse momento. Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Podem perguntar, aproveitem. Pessoal da FGM, alguma dúvida aí que passaram para vocês? Acredito que todas as dúvidas estão no chat. Se o doutor respondeu todas. Até aqui, sim. Então, eu vou passar mais um caso para a gente, certo? Não perder tempo. Então, a ideia é realmente... Ninguém está aqui essa hora da manhã por nada, né? A gente tem que ter uma razão. Então, vamos aproveitar e vamos trazer mais aula para vocês, tá bom? Sempre que a gente puder, informação é o que tem mais valor. Bem, esse caso aqui não é um caso de restauração direta, é um caso de restauração semidireta bem interessante. Vou passar rapidamente. Observem, os dentes foram restaurados até canino. Ali eu tenho premolares, numa condição bem desafiadora. Aí sim, indicação precisa do pino. Usamos o white post desse fit. O DC Fit foi o pino utilizado para esse nosso caso, certo? Ali o pino, vejam que nós cortamos o DC Fit, nós cortamos a ponta do DC Fit exatamente para quê? Exatamente para inserir uma posição, se aproximar da área mais grossa do pino. Uma vista oclusal do DC Fit posicionado, depois cortamos a ponta, secagem, condicionamento ácido, usamos o Kondak. AMBA Universal APS Plus. Observem o quasar, que eu falei para vocês. Eu vou tentar aproximar o máximo possível, direcionando essa luz. Ela vai alcançar as posições mais apicais, onde a adesão é inferior, mas com um bom fotoanalisador, eu acho que a aquisição de um bom foto deve ser um objetivo comum a quem faz uma boa estética. Esses fotos novos, eles são excelentes. Eu tenho todos eles no consultório, inclusive o quasar, e, assim, confesso para vocês que hoje o que eu mais uso é o quasar no meu dia a dia. Estou aqui mostrando, aplicando o cimento, o Alcencor aplicado, um pino posicionado primeiro, na imagem inferior,
do lado esquerdo. Segundo pino. Até hoje, pessoal, eu sinto um frio na barriga na hora de cimentar um pino, certo? Isso é um sinal que a gente tem um respeito pelo que a gente faz, então não pode ser tudo no automático, a gente tem que procurar viver a clínica. O trabalho clínico, ele é árduo, certo? Eu não trabalho para Instagram, eu trabalho para o meu paciente, certo? Esse é um caso que a gente fez para publicação especificamente, usando mais fotos, mas o dia a dia é do paciente, é como a gente sobrevive, e vale muito a pena. Cada vez mais eu acho que a odontologia é uma profissão diferenciadíssima. Quando a gente faz trabalhos em resina, o valor é muito alto disso agregado. O que resta é cada vez melhorar para poder cobrar o que nós realmente merecemos. Mas aqui mostrando a pós-cimentação do pino, breve polimerização, e eu continuo injetando o Alcencor, olha que interessante, de modo que eu construo o núcleo de preenchimento. Eu quis trazer esse caso para mostrar essa variação técnica. Construindo o núcleo de preenchimento, e nós preparamos, certo? Já tinham, na verdade, um desgaste expressivo, por isso nós apenas refinamos o preparo para a coroa total, com o núcleo feito com Alcencor. A unidade 24, nós não fizemos nada, observe que ela já, desculpe, 25, nós não fizemos nada, que ela já tinha um núcleo de preenchimento adequado. Está ali mostrando. Aí a vista oclusal do modelo de trabalho digital, a partir do escaneamento do modelo de gesso, a imagem aproximada das coroas com a redução, né, planejada via fluxo digital. Usamos o Brava Block para fazer as coroas da FGN, ali mostrando feitas essas coroas com a vestibular desgastada, ou seja, preparada para, no segundo momento, receber a restauração em resina. Então, a gente cimenta o bloco preparado, né, a pecinha, ali testando a peça. Aí eu vou asperizar a vestibular, vou aplicar o AMBO Universal APS Plus, polimerizo, condicionamento ácido do substrato, vou aplicar o adesivo no substrato agora, com o quasa polimerizando, venho com o meu Alcencor, coloco na peça, o que eu falei para vocês do Assist Opaque na cor pink, aí mostrando exatamente esse opacificador, camada bem fininha do opacificador, imediatamente após a aplicação da dentina, à direita, dentina e o translúcido, usamos a dentina 1 da Vitra e usamos o translúcido, foi o Transene também da Vitra. Imediatamente depois, já com o polimento, olha que legal aqui, após um mês, como a gengiva está bem melhor e nós temos uma condição de saúde muito mais bonita. Então, hoje eu trabalho muito quando faço implantes, prótese sobre implante, trabalho de coroas. A gente, ao invés de preparar tudo para coroa, fazer em cerâmica, a gente pode trabalhar ou com um Brava Block ou com uma cerâmica, também pode ser. E a vestibular, para ter uma melhor previsibilidade estética, nós finalizamos com resina composta. É bem interessante. Ali as cores utilizadas, usamos o Dentina 1, Transene, esmalte A1, e no texto médio, nesse caso foi EBL3, poderia usar EB1, por exemplo. Assist Pink Opaque. Então, a ideia desse opacificador, por exemplo, aqui eu tenho um substrato marrom claro e um marrom escuro. O marrom escuro, eu preciso gastar mais para bloquear essa cor escura. O marrom claro, ele está mais próximo da superfície. Eu não posso entrar com a mesma quantidade de opacificador. Olha que dica interessante. Aí você entra com uma camada mais delgada do opacificador,
como se fossem estrias horizontais na unidade mais clara, marrom claro. No marrom escuro, você bloqueia o fundo para alcançar, por exemplo, um resultado como esse. Bem, eu vou deixar aqui meu contato, nossa central de cursos. Nós temos cursos presenciais, cursos online. Qualquer coisa, manda também um direct para a gente, nossas redes sociais. E o que vocês precisarem da gente, está aí, para que a gente possa estar ajudando clinicamente no consultório de vocês, no dia a dia. Vou aqui voltar para a nossa apresentação, para a gente parar a apresentação. Voltamos aqui e vamos tirar dúvida do que vocês queiram a partir de agora. Vi que tiveram várias perguntas agora, eu vou com muitas perguntas. Não faz o condicionamento do pino, aplica o silano, exatamente, aplica só o silano no pino. Tamires, se eu usar o AMBO, ainda assim preciso do silano no pino, já respondi essa. Como utilizar o APS? Mesmo processo como se fosse restauração? Sim. Sobre o cimento para pino, daria para usar também o cimento resinoso dual da FGM? Sim, é o que nós usamos. Usamos o dual tipo core, na verdade. Poderia ser o que não é core. Minha preferência é pelo Alcem core. Mas poderia usar para cimentar o pino o Alcem normal também seria uma opção. Sobre o fundo preto. Deixa eu pegar um fundo preto aqui. Massinha, deixa eu ver se ela traz para mim aqui um fundo preto para mostrar para vocês exatamente o que a gente coloca em posição. Mas seria, basicamente, só um minutinho, não me abandone. Vou ver se eu consigo achar aqui. Ok, rapidamente, já voltei, não fui embora. Seria mais ou menos isso aqui, ó, um fundo preto que você coloca, deixa em posição durante a restauração, e aí você consegue reduzir a umidade. Eu só trabalho com isso. Você protege do esguicho da glândula sublingual, é bem interessante. Amba logra polinizar dentro do conduto? Sim, quando você coloca a luz bem direcionada, eu deixo mais tempo, 40 segundos. Você pode, inclusive, usar a função height, que é 3 segundos, mais forte do Quasar, que é bem interessante. Tem alguma indicação de como melhorar a anatomia? Todos os casos se realiza guia. Bem, em casos de reabilitação de canino a canino, fazer enceramento, e a guia vai lhe ajudar muito em relação à palatina, para ganhar tempo em relação ao procedimento. Quando é um caso unitário, eu não uso guia, eu vou direto numa técnica direta. Tenho dificuldade quando o cimento extravasa para posterior do dente e tenho a sensação de que a resina não preencherá adequadamente aquela região. Sugere desgastar o excesso, retomar condicionamento e preencher com resina novamente? Bem, é melhor você tentar tirar o excesso antes, para não ficar refazendo condicionamento ácido, e remover, tirar com a lâmina e bisturi número 12. Caso não consiga, deixa para tirar no final esse excessozinho intracircular. Uma broquinha, ponta de lápis fininha. Esse núcleo de preenchimento se realiza com o cimento, sim, o Alcem Core, que tem carga, 62% de carga. Em todos os casos de pinos, usa o fio retrator. Se você usar o isolamento absoluto, você não precisa usar o fio retrator. É só o isolamento absoluto, certo? Por que fazer facetas de resina nas coroas? Bem, vocês sabem o quanto é difícil controlar um laboratório. Tem um dente só com a coroa, igualar a resina é muito difícil. E quando eu faço o preparo da cerâmica e aplico a resina sobre a cerâmica, eu tenho uma excelente adesão e a minha previsibilidade aumenta muito, porque eu trabalho 2 dentes de forma igual, né? Trabalho juntos os dentes, acertando o substrato. Então, acho uma opção muito interessante quando você pensa em estética mais avançada, certo? Professor, nesse caso, em dentes posteriores, não seria indicado o uso de pino, em alguns casos a indicação seria uma coroa. Bem, até premolar eu uso muito pino, molar
é aquele caso que a gente usa menos no dia a dia de consultório. Por favor, poderia repetir quais são os modelos e as medidas dos pinos indicados para dentes posteriores e anteriores? Claro, Giovana. Nós usamos, assim, especialmente anteriores. O White Post DC especial, certo? Centrais de caninos DC1 e DC2, como sugestão. Laterais DC meio, mas aí meio especial, DCE1, DCE2, central e canino. DCE meio seria para laterais e dentes mais delgados, certo? Para posteriores, eu uso muito também o sistema DC e DCE, e em alguns casos de canais mais atléticos, o DC Fit também é uma excelente opção, certo? Professor, geralmente, o que você compra, o que eu recomendo comprar? O meio especial, um especial e o 2 especial, que é exatamente o kit completo DCE da FGM. Professor, geralmente, quando tem muita destruição em dentes anteriores, utiliza um pino. Geralmente uso BL1 e realizo um preparo para coroa de cerâmica, pois acho que entregaria um resultado mais satisfatório e natural. O que acha disso? Bem, eu não consigo ver a cerâmica com um resultado mais natural. Em um dente, especialmente, fica mais complicado ainda a cerâmica. A cerâmica ela é trabalhada laboratorialmente sobre um modelo. Você trabalha pigmentos. Cores pigmentar não são tão naturais como cores estruturais. Se você trabalhar uma cerâmica estratificada é uma coisa. Mas você conseguir um técnico que queira trabalhar com você, que seja só ele, qualificado para trabalhar um dente ou para trabalhar vários dentes, não é uma tarefa fácil. Então, o que eu tenho visto hoje no consultório é cada vez mais a naturalidade da resina em relação à cerâmica. Porque a gente trabalha com massas translúcidas e não com massas com tinta. Tinta na incisal acaba sendo sempre uma pigmentação. E a pigmentação, a cor pigmentar, ela nunca vai ser tão natural como a cor de translucidez. Dessa forma, eu vejo que o dentista é capaz de produzir coisas muito mais bonitas do que o laboratório. Eu não tenho dúvida disso. Mas isso é perseguir, é treinar a cada dia para melhorar, certo? Mas respeito tranquilamente a estratégia que você usa de usar o BL1, opacificar e mandar para o laboratório, certo? Só cuidado com essas BL1, porque algumas não têm muita resistência. Se for nanopartícula, eu preferiria normalmente aí não a BL1, mas, por exemplo, usar uma Elora seria mais interessante, nesse caso, para clareado, do que a BL1. Estão vendo, não sei que momento foi, pode ter falhado a internet. Professor, qual a indicação para reabilitar os molares? Molares a gente reabilita com, pode usar o sem cor, com ou sem pino, e aí coroa, mas hoje cada vez mais preservando estrutura. Eu evito ao máximo desgastar dente. Então, quanto mais você preserva a estrutura, é importante, é ideal você preservar só uma área de um molar escurecida, que não interfira na estética. Eu não desgasto para conseguir estética. Eu trabalho conscientizando o paciente de manter a área escura e conseguindo uma estética limitada, mas sem desgastar o dente. É a minha opção. Obrigado, Terezinha. Bem, pessoal, eu acho que a gente chegou no horário, 10 horas. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, certo? Pela presença. Meu xará, ele é um Muniz, ele não é fake, não. É um amigo aí do Paraná, grande amigo. Meu pai andou bastante aí pela Serra Redondeza, perturbando o Léo. Mas um grande abraço para você, irmão. E eu queria agradecer a todos vocês que aqui disponibilizaram uma hora comigo. Parabenizar a FGM por ações como essa de trazer para o dentista uma aula sobre o dia a dia de consultório, aula que vocês podem usar os conceitos clínicos com qualquer material, certo? E parabenizar também pela linha especificamente relacionada a esses tratados endodonticamente da FGM, clareadores, pinos, silanos, cimento, adesivo. Agora nós temos o Assist Opacker na cor pink, que está excelente, certo? E aí entra uma série de Vitra, Elora, Opalis, uma linha completa para a gente trabalhar. Então, parabéns à empresa e, mais uma vez, obrigado a todos e nos vemos em outra oportunidade aqui em Salvador ou na internet
Isso é possível hoje e é muito legal. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada, doutor. A gente agradece a sua parceria e disposição de sempre. Foi uma grande mentoria. Obrigado, muito obrigado. Abraço, tchau, tchau. Vamos Fazer fazendo foto, aqui a né? foto final, né? Tinha mais de 90 Perfeito. pessoas, agora tem poucas, mas tem menos, mas ainda assim vamos fazer uma fotinha final. Abram aqui as câmeras, certo? Mas estava... Certo. Fiquem prontinhos pra gente tirar uma foto. Eu vou tirar foto e eu te mando ali no teu WhatsApp, tá, doutor? Tá bom, valeu. Esperar todo mundo abrir a câmera. Quem mais, quem mais? Daiane, Mara, Weber, Silvério, Léo, um abraço, meu irmão. Vanessa, Tamires, Miguel, obrigado, viu, gente? Foi maravilhoso estar com vocês. Só um minutinho, deixa eu tirar a foto. Tava esperando mais pessoas abrirem a câmera. Vou tirar, hein? Fiquem aí. 3, 2, 1. Só um minuto que o negócio parou aqui. Foi. Quando você falou em tirar foto, acho que a galera estava ainda com pijama, saiu todo mundo correndo. Tá, ó. Valeu, galera. Um abraço para vocês, viu? Valeu, Felipe. Obrigada, gente. Tchau, tchau.